Vamos lá. Estamos iniciando aqui a nossa aula de hoje. A nossa aula de depilação, a nossa Depil Class. Toda terça e toda quinta. E o nosso tema de hoje é quanto cobrar numa depilação de virilha. Minha amiga depiladora, será que você sabe qual é o preço justo? Será que você está segura que o seu preço está justo? Você sabe como cobrar a sua depilação de virilha? Hoje você vai sair daqui sabendo, ai Delma, meu preço está justo. Não, eu preciso ajustar. Hoje o meu objetivo aqui é que você entenda sobre preço e valor, que você saiba diferenciar isso, tá? Tudo bem com vocês, meus amores? Vocês estão chegando aí, a Dai tá chegando, a Sam, a Monica, olha que diferente, Monica, tudo bem? Fernanda, Juma, pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre essa questão do preço de virilha, como precificar. Eu sou Delma Novaes e ajudo depiladoras a ganharem, esse é o meu objetivo, a ganharem de 3 a 6 mil no mês, né, por mês, ou seja, de 3 mil a mais, né. Tenho alunas que já chegaram a 8 mil reais na depilação, só com a depilação. Então isso é possível e eu estou aqui para te ajudar, minha amiga depiladora, né. Eu sou Delma Novaes, eu faço esse trabalho e nós vamos aprofundar aqui. Toda terça e toda quinta eu trago para você conteúdos que vão te ajudar a alavancar o seu negócio em depilação, a aumentar o seu faturamento, o seu ganho, né, financeiro. E também eu ajudo você, como foi comigo, a conquistar a sua liberdade financeira, tá bom? Deu certo para mim, está dando certo para as minhas alunas e hoje eu tenho essa missão de ajudar você aqui, minha amiga depiladora. Então fica comigo até o final dessa live. Eu quero saber o seguinte, vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Só coloca um joinha para eu saber. Se vocês estiverem me ouvindo bem, eu vou dar sequência direitinho aqui e nós vamos aproveitar o máximo dessa aula, porque eu tenho esse tema com muito carinho, porque foi uma dificuldade minha. Foi aquela dificuldade que eu tive lá atrás, foi de encontrar um ponto de equilíbrio, nem muito e nem pouco, aquele justo que me dava uma satisfação no final do mês, né? Para eu ter aquele dinheiro para pagar minhas contas, para poder sobrar um pouco, para eu poder passear, para eu curtir também, né? Porque a gente precisa trabalhar, mas precisa ter o lazer. Ô Rita, por favor, amor, pega só ali as impressões para mim. Desculpa, eu esqueci de pegar ali as impressões da historinha que eu vou, por favor, tá? Então, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Coloca um joinha para mim, por favor, me ajudem para eu poder entregar o máximo de valor. A Schmitz disse que sim, a Cássia também, a Fernanda, assim, ai que bom, gente, muito obrigada aí pelo feedback. Oi, Giva, lindona. Giva, coloca a borboletinha, Giva, para as pessoas saberem que você é minha aluna, minha linda, minha flor do campo. Pessoal, minhas alunas que forem chegando aí, além de Giva, tem mais alguém aí que é minha aluna? Deixa eu verificar. Além da Giva, quem é minha aluna, vai colocando as borboletinhas para eu saber que são vocês, que eu gosto de identificar que eu tenho aluna minha aqui participando da minha aula, tá? Gente, qual é que é o meu objetivo aqui hoje? É você sair dessa aula, você sabendo a diferença entre preço e valor. O que é preço? Vamos entender primeiro o que é uma coisa, o que é outra.
Porque eu quero que você saia daqui com a segurança de que você está trabalhando com preço justo, de que você está sabendo precificar o seu atendimento dentro dos parâmetros que eu vou te colocar aqui, tá? Hoje é meu compromisso com você. Você vai sair dessa aula sabendo, tá? Você vai saber se você está cobrando alto, se você está cobrando baixo demais, se você está cobrando o preço justo e o que é, se você estiver cobrando baixo, o que é preciso você saber para você cobrar um preço justo, com um detalhe, sem perder a sua cliente. Porque quando você aumenta o preço e começa a perder cliente, isso é terrível para a depiladora. É aí que ela se sente desvalorizada, porque ela fala, poxa vida, por que a minha cliente não quis ficar comigo? Será que o tratamento que eu estou dando para ela não tá bom? Eu estava me esforçando tanto, eu estava tratando ela com tanto carinho, por que será que ela não quis ficar comigo, né? Então, tudo isso hoje é o meu compromisso com você. Você vai sair daqui dessa aula com a mente clara, você vai sair com clareza do que é você colocar o seu preço justo e do que é você saber valorizar o seu trabalho, tá? Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, o que eu quero nessa aula? Que você saiba, você sabendo valorizar o seu trabalho como depiladora, ai meu Deus, não acredito. O Rita, não colocou aqui o... Desculpa, pessoal, é porque eu estou sem acho que a bateria ligou aqui, mas aí agora perdeu a imagem lá do YouTube. Pessoal que tá no YouTube, né, vem aqui pro Instagram, porque perdeu a imagem aí, acho que não consegue voltar, tá, pessoal? Então, eu vou dar sequência. Só liga, não, só liga lá. Tá ligado. Tá bom, tá ótimo. É aqui que tá desligado. Beleza, vamos seguir aqui, né? O que eu quero hoje? Eu quero que você saiba, que você queira ir na sua região, que você saiba colocar o seu preço, mas que antes de tudo você tenha valor, que você saiba se valorizar, que você seja aquela depiladora referência, aquela depiladora que apesar de cobrar um pouco mais caro, as pessoas reconhecem por que estão pagando mais caro, né? Então vamos entender que você seja requisitada, que você seja referência, que você própria saiba valorizar o seu trabalho, mas que antes de tudo a cliente perceba esse valor, para que você não perca a sua cliente quando você quiser colocar valor no seu atendimento. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Por que isso é importante? Por que as pessoas confundem preço com valor? Vamos na primeira parte. Porque é o seguinte, qualquer pessoa pode confundir preço com valor. Qualquer pessoa aí no mercado, mas quando a depiladora, ela não sabe diferenciar preço de valor, é porque ela está perdida. É porque ela ainda não conseguiu encontrar o seu lugar nesse espaço, nesse espaço comercial, né? Ela ainda não conseguiu se posicionar, ela ainda não conseguiu se tornar essa referência reconhecida na sua cidade, no seu bairro primeiro, depois na sua cidade e, por que não dizer, na sua região, nas cidades circunvizinhas. Quando a depiladora ela não sabe diferenciar preço de valor, porque quando você sabe diferenciar preço de valor, você sabe quanto cobrar, você sabe quando aumentar o seu preço sem perder a sua cliente. Então hoje, o que eu quero aqui hoje, minha amiga depiladora? Eu quero saber quem trouxe papel e caneta para essa aula de hoje. Coloca aí, eu trouxe, ou coloca só eu que eu vou entender. Quem trouxe papel e caneta? Porque a primeira coisa que eu falo, se você vem para minha aula sem papel e caneta, você já começa tendo prejuízo, tá? Então, nós vamos entender primeiro o que é preço. O que é preço, Delma? O preço, anota isso daí, anota para você não esquecer.
O preço é quando você tem o valor monetário. Referente monetário é o quê? Moeda, é o valor em real, é o valor original. Mas Delma, como que eu chego num serviço ou num produto no valor real, no valor original dele? Quando você faz o levantamento de custo desse produto ou serviço, tá? Você faz o levantamento de custo e você chega naquele valor real, naquele valor original, tá? O valor real, o valor original da depilação, Delma. O que eu tenho que considerar? Gente do céu, eu acho que eu me empolguei, eu tô aqui perdendo a voz. Espera aí, tá? Esse tema é um tema que mexe muito comigo. Eu vou falar por quê. Esse tema, ele mexe comigo porque foi o maior divisor de águas para mim. Porque era a minha maior dificuldade. Quando eu tentava aumentar o meu preço, que eu via minhas clientes indo embora, aquilo era muito triste para mim. Eu sentia uma sensação de impotência. Tipo, o que eu poderia fazer de tão diferente assim para poder segurar minhas clientes? Então, esse tema meio que me deixa um pouco emocionada, né? Ok. Olha, a Elaine, beijo no seu coração, meu amor. A Elaine dividiu aqui com a gente, ela disse que cobra R$35, né? E as clientes ainda acham caro, tá? As clientes ainda acham caro. Elaine, fica calma, fica tranquila, porque nessa aula hoje você vai abrir um leque na sua cabeça com relação a esse conteúdo, tá? Então, quando eu falo de preço, vamos falar do seu preço, Elaine. O seu preço, R$35. Como que você chegou nesse preço? Tem duas formas para você chegar num preço de um serviço ou de um produto. Ou você faz uma pesquisa de mercado e tira uma média, né? Que eu não vou aprofundar nisso hoje, porque isso não... Antes de você saber fazer o levantamento de custo, você precisa entender isso, tá? Hoje nós vamos falar de preço e valor para você entender isso. Depois que você entender essa parte, nós vamos para outra etapa, tá bom, pessoal? Então, hoje você vai entender o que é preço e o que é valor. Então, preço, quando eu faço o levantamento de custo, do meu custo, então vamos imaginar, eu comprei esse produto aqui, ó, que é o hidratante que eu falei, eu comprei esse produto para eu usar na minha cliente. Aí eu comprei esse produto e eu paguei frete. Então eu paguei, digamos, R$120 por esse produto, mais 30 de frete. Então, R$150. Como que eu vou saber o valor real dele? Eu vou somar o valor do produto mais o valor do frete, vou dividir pela quantidade de gramas, lá eu chego num custo para eu saber quanto que eu vou gastar. E aí eu coloco um preço, por exemplo, na minha mão de obra. Eu vou considerar que cada hora trabalhada minha, eu vou cobrar X. Esse é um jeito de chegar no preço, tá bom, pessoal? Então, olha, ok, Delma, mas eu não quero ser comparada com as minhas colegas de trabalho. Como que eu vou agregar valor? Vamos entender então o que é valor para você. O que é valor? Então, vocês entenderam, todo produto no mercado, seja serviço ou produto em si, você pode fazer um levantamento de custo e chegar num preço, colocar uma margem de lucro e chegar num preço para você, ok? Então, Elaine, se você analisar aí, R$35, pode ser que não esteja pagando nem o seu
a sua mão de obra, tá? Eu não sei quanto que você gastou com cera, tem como fazer isso, mas hoje é importante, gente, anota tudo que eu tô falando para vocês, porque na hora que eu trouxer para você uma próxima aula falando de levantamento de custo, para você chegar para você saber se você está tendo lucro ou prejuízo, essa parte, se você tiver entendido essa parte, vai ser um sucesso, tá? Então vamos lá. Vamos saber, anota aí agora, o que é valor. A palavra valor, eu vou ler isso aqui para você porque é muito importante. O guru do marketing chamado Kotler, ele não é nacional, então se eu estiver lendo o nome errado, escreve Kotler. Kotler. Valor é a capacidade do produto em satisfazer a necessidade do potencial cliente. Prestem atenção nisso, que esse é um ponto muito importante na depilação. É a capacidade do seu atendimento como depiladora em satisfazer as necessidades do seu potencial cliente, apesar do preço, se ele for um pouco mais alto. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, vamos imaginar, quando eu tentava colocar um preço mais alto lá atrás, que as minhas clientes iam indo embora, isso era terrível para mim, era frustrante para mim, porque eu não sabia o que eu poderia fazer para eu não perder essas clientes, porque mais do que chamar a cliente até você, é você conseguir manter. Apesar de você aumentar o seu preço, você conseguir manter essa cliente. Se você conseguir manter essa cliente no seu atendimento, se ela se tornar uma cliente, o que é manter? Manter é fidelizar. É cada vez que ela vem, ela se sentir satisfeita, de tal forma que ela não te troca por ninguém. Então, o valor, quando você consegue, como é que se diz? Quando você consegue fazer com que essa cliente perceba o seu valor, é quando você não perde mais essa cliente. Nós vamos esmiuçar esse detalhe para você poder entender, tá? E para você começar a aplicar isso na sua depilação, porque a depilação que não agrega valor, ela está fadada a ter que cobrar sempre barato, sempre, às vezes até mais barato do que o mercado. Porque se você não cobrar barato, você acaba ficando de fora, tá? E como que você vai fazer para agregar valor no seu trabalho? Esse é o maior problema das depiladoras. É o maior problema da depiladora, não é nem para colocar preço, é para manter a sua cliente com ela, tá? Era o meu maior problema. Então, é por isso que eu quero trazer isso para você. Eu tive ajuda do meu irmão, que ele era contador, para a gente fazer o levantamento de custo. Ok, mas quando eu queria aumentar o meu preço, por que a minha cliente ia embora? Por que ela ia atrás de outras depiladoras? Isso é que eu não entendia e é isso que você vai entender aqui hoje, tá? Então, quando você vai falar de valor, quando você consegue agregar valor, então satisfazer o cliente de tal forma, ele pode acabar entendendo, olha só, o cliente acaba entendendo que pagar mais caro tá saindo mais vantajoso para ele, tá? Então, quando a cliente está falando para você que tá caro, é porque ela ainda não conseguiu ver nenhuma vantagem para ela de pagar um pouco mais caro para você. Então, se a cliente está falando que tá caro, é porque ainda você pode ter todos os valores aí com você, mas você não está sabendo fazer com que essa cliente perceba todos esses valores que você tem. Vocês estão conseguindo entender, meus amores? Coloca para mim só um joinha assim, ó, um monte de joinha. Se você colocar um monte de joinha ou foguetinho, cadê os foguetinhos, ó? Para eu saber que você está entendendo, que você está conseguindo assimilar para você aplicar aí na sua depilação. Ó,
Tem 3 conceitos, anota aí que eu vou te falar, são 3 conceitos de valor na depilação para você ter na sua depilação. Quando você tiver esses conceitos na depilação, você vai ver que você vai conseguir aumentar o seu valor e a sua cliente não vai sair, porque ela caiu na sua rede, ela está fidelizada. Quando você aumentar o seu valor, que essa cliente falar assim, mas não dá para comparar, Delma. Chegou um momento que as minhas clientes falavam isso, não sei quem cobra quanto, até me liga tinha gente que falava, Delma, você não sabe o que aconteceu, fulana de tal me ligou para eu ir lá, Delma, mas não dá, Delma, não dá para comparar você, não dá para comparar seu atendimento, a sua depilação com fulana, eu nem sabia às vezes quem que era, entende? Mas quando a cliente fala isso, aí você pode dormir tranquila, porque você vai conseguir, inclusive, programar o seu recebimento mensal. Quantas clientes você vai fidelizar, quanto você vai programar, quanto que você vai receber cada mês. Isso é uma tranquilidade para a depiladora, isso é você poder dormir e falar assim, no final do mês, eu tenho meu dinheiro para pagar minhas contas, eu tenho meu dinheiro para ir no shopping, para poder comprar uma roupa para o meu filho, né? Isso é um conforto para a depiladora. Então vamos voltar aqui, ó. São 3 os conceitos de valor para a depiladora. Anota aí o primeiro. O primeiro é aquele que eu chamo de efeito provocado, efeito mágico. Sabe aquele atendimento que você faz para a cliente, que na hora que ela chega, que você oferece alguma coisa, ela fala assim, como? Aquela cara de surpresa, porque ela não esperava que você fizesse. No seu atendimento precisa ter isso. Por isso que eu ensino para as minhas alunas alguns truques onde você vai estimulando o cérebro da sua cliente. Alguns truques dentro do atendimento para que essa cliente seja o tempo todo motivada a ficar com você, a perceber seu diferencial, porque se depender dela sozinha, ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir ver, porque a vida dela é muito corrida, porque ela tá no celular, ela tá lá resolvendo os problemas dela. Então, se você não souber os truques para você estimular o tempo todo, para você estimular os 5 sentidos dessa cliente, ela não vai perceber o seu valor. Então, um dos conceitos é esse. É você provocar na sua cliente uma surpresa no atendimento, tá? Isso, com o tempo, eu vou passando para vocês aqui. Mas entenda hoje qual que é o meu objetivo hoje. Você entender a diferença entre preço e valor. Agora eu tô falando de valor, tá? Então, vamos pro próximo, pro terceiro, ó. O terceiro eu falei assim, é o valor, não, o terceiro não, o segundo é o valor percebido. Como que é esse valor percebido, Delma? É a forma com que o público percebe a sua marca. Sabe o que acontecia quando a cliente chegava no meu espaço? Ela dizia assim, Delma, até o cheiro é diferente. Até o cheirinho do seu espaço é diferente. Ela dizia assim, eu chego aqui, eu não quero ir embora. Quando eu vejo, já passou o tempo, eu tenho que correr. Quando eu me dei conta, o tempo eu tenho que correr, eu tenho que ir embora. Então, ela tá dando dicas para mim que ela está percebendo o meu valor. Entende? Vocês colocaram aí, vocês estão conseguindo me entender? Coloca o joinha para mim, gente, por favor. Eu quero a participação de vocês para saber se você está conseguindo entender a diferença entre preço e valor. Então, dos 3 conceitos, eu falei do valor percebido, esse que ela faz aquela cara,
ela chega, você pergunta para ela assim, quer ver? Vou dar um exemplo, né? Eu costumava oferecer para cliente o chá da beleza. Aí eu falava para ela assim, quer um pouquinho do chá da beleza? Ela dizia, quê? Mas existe esse chá? Tô dando um exemplo, tá? Um exemplo. Pode ser que você tenha outra coisa aí, mas só que ela não percebe. Né? Você ofereça aí para ela o cafezinho, mas ela não percebe, porque você não sabe utilizar aqueles truques que estimulam a percepção dela, tá? Então, uma das coisas é o valor percebido. O outro é o efeito provocado. É quando ela percebe essa diferença. Ó, o efeito provocado, vou dar um exemplo para vocês do efeito provocado. A minha aluna Mari, que eu não sei se ela tá aí do Rio de Janeiro, Mari, você tá aí, amor? Coloca a borboletinha se você tiver aí, tá? Ó, a Val, ela disse que ela trouxe o caderno e a caneta, tá? A Márcia tá aí, boa tarde, amor. Então, prestem atenção. A Mari, ela depilava uma cliente e ela tinha aumentado já umas 3 vezes o valor dela lá na depilação, porque a Mari, quando ela começou a fazer o meu tratamento, o meu treinamento, ela cobrava R$ 15 uma axila, e ela chegou a R$ 45 a mesma axila da cliente. Então o que acontece? Alguns clientes dá uma viajadinha. Olha, bela pele, linda. Vou dar um exemplo seu, viu, Mayra? A Mayra tá aí, minha aluna, linda. A Mayra é aquela depiladora que fez aquelas 3 virilhas que eu coloquei para vocês. Uma virilha extremamente escura, outra virilha em recuperação e outra virilha extremamente clara. Olha a Rê, tá aí. Beijo no seu coração, meu amor. Gente, e aí a Mari, vou voltar aqui, ó, presta atenção, ó. Tomando gancho aqui novamente, a Mari, ela aumentou, saiu do preço de R$ 15 uma virilha para um preço de 45. Quando você aumenta radicalmente assim, presta atenção, ela aumentou de uma vez? Não, ela aumentou 5, depois mais 5 e ela foi aumentando. Chegou um ponto que teve uma ou outra cliente que saiu. Agora presta atenção nisso, a Mari não esquentou a cabeça dela não, porque o preço que ela estava cobrando estava compensando essas 2 que ela perdeu, tá? O que aconteceu? Essa cliente, ela ficou uns 4 meses fora. Quando a Mari se deu conta, a cliente voltou pedindo a Mari, pelo amor de Deus, para dar um jeito naqueles pelos encravados dela. Por quê? Ela tinha ficado 4 meses sem ser atendida pela Mari. A virilha dela, a Mari mandou a foto, lógico, a foto a cliente autoriza, elas mandam pra gente no grupo das depiladoras 5 estrelas, nosso grupo secreto. A Mari mandou, era tanto pelo encravado que vocês não tinham noção. Vocês não tinham noção. Por que as minhas alunas conseguem resolver esse tipo de problema? Por que a cliente chega para ela com essa queixa e para ela é tranquilo dela resolver? Ela não tem dúvida de que o momento que ela começar a atender essa cliente, que o problema vai se resolvendo naturalmente. Ela não tem nenhuma dúvida disso. Tá? E aí, então, esse é o efeito provocado, porque essa cliente, ela ficou 4 meses sem ir na Mari, mas ela voltou pedindo, pelo amor de Deus, Mari, dá um jeito pra mim, olha a minha virilha como está. Desculpa. E aí a Mari ficou indignada com aquele monte de pelo e falou, mas também, né? Você fugiu, você sumiu, não veio mais. E aí fez a depilação dela e foi voltando ao normal. Então, esse é o efeito provocado, quando você provoca a percepção da cliente sobre o seu diferencial, o seu grande diferencial. Porque não adianta você falar para a cliente, eu tenho diferencial. Ela precisa perceber, tá? E aí,
número 3, o número 3 que é o mais bambambam, vocês anotaram? Ó? Número 1, valor percebido. Número 2, efeito provocado, tá? Aquele efeito que pelo fato de ter ficado sem o seu atendimento, já a coisa já desandou lá para ela, tá? E o número 3, que eu acho que é o mais poderoso para você ter uma agenda extremamente lotada, é o mais poderoso, que é aquela influência identificada. O que é isso, né? Uma influência identificada? É quando a cliente, ela não se contenta em ficar sendo atendida só ela por você. Ela acaba te indicando. Quando essa cliente, ela é influenciada pelo encantamento a indicar você, aí, filha, aí você está com tudo, minha amiga depiladora, você está com tudo e não tá prosa, tá? Então, eu vou entrar numa parte agora muito séria desse tema, uma parte, eu diria, muito triste até desse tema. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, vocês estão vendo essa borboletinha? Olha pra carinha dessa borboletinha. Olha pra carinha dessa borboletinha, não, essa lagarta. Tá vendo essa lagartinha? Olha pro olhinho dela. Olha o desejo dela de voar. Ela tá vendo essa abelhinha aqui, ó, voando. Olha o olhinho dessa lagartinha. Vou mostrar aqui no Face também. Hoje nós tivemos um problema no YouTube e caímos lá a conexão. Olha o olhinho de desejo dessa lagarta. Eu quis pegar essa foto, gente, porque essa lagarta me representa. Lá atrás, em 2013, quando eu comecei na depilação, ela me representa, essa lagartinha, ó. Eu comecei na depilação e eu não acreditava que a depilação pudesse me dar a minha liberdade financeira. Eu não acreditava que a depilação, que eu pudesse ganhar tanto dinheiro com a depilação, que eu pudesse recuperar minha dignidade, porque eu estava no fundo do poço. Eu devia para os bancos. O meu nome estava mais sujo do que pau de galinheiro. Eu tô falando a verdade para vocês, tá? Em 2013, a gente tava no fundo do poço. E aí, quando eu comecei a fazer a depilação, e aí eu não sei se vocês, quem tá aqui pela primeira vez, não conhece minha história ainda, eu comecei sem acreditar. Eu achava que aquilo ia ser temporário, até eu me emplacar de novo no mercado. Teve um dia que eu fui, a minha amiga tinha um salão, ela me chamou para fazer a depilação de uma pessoa. Quando eu cheguei lá, nesse salão, eu vi que ela estava precisando de ajudante. Sabe aquele faz tudo de dentro de um salão? Era ajudante. E aí eu fiz a depilação daquela cliente, era muito baratinho o preço, gente, porque o salão, quem tem salão sabe qual é o carro-chefe do salão? É cabelo. Aí o dono do salão não tá nem aí se a depiladora vai cobrar caro, se vai cobrar barato. Quando ele não tem foco de querer otimizar, de querer oferecer o melhor em todos os serviços dele, ele acaba focando só naquilo que ele domina, que é o cabelo. Só que aí o que aconteceu? Eu atendi aquela cliente e aí metade minha, metade do salão era quase nada, mas eu ia porque eu não tinha cliente ainda. E eu cheguei lá e estava precisando de uma ajudante. Presta atenção nessa história, porque essa história me marcou de uma forma profunda. Eu tenho certeza que muitas depiladoras passam por isso ou já passaram por isso como eu passei, tá? Quando chegou lá, que eu vi aquela vaga, eu falei, é minha oportunidade de trabalhar, de ganhar dinheiro, porque eu estava no pior momento da minha vida. Aí, quando eu cheguei lá,
eu falei pra minha amiga, eu falei, poxa, você não quer me dar essa vaga? E ela me pagava um X lá por 3 dias, sexta, sábado e domingo. Eu vou dizer para vocês uma coisa, eu trabalhava feito uma condenada para ganhar nesses 3 dias, se não me engano, R$ 150, tá? Eu trabalhava, eu lavava cabelo, eu fazia depilação, eu lavava cabelo, fazia escova, aquela sujeira do salão eu varria. Quando terminava tudo, elas iam para casa descansar e eu tinha que limpar todo o salão, para no dia seguinte o salão tá limpo para quem viesse ser atendido. Então eu era desde a ajudante do cabelo à faxineira lá. E aí, não desmerecendo o trabalho, porque foi muito útil para mim, eu sou muito grata a essa minha amiga, porque ela me ajudou no pior momento da minha vida. E aí, mas por quê? Por que, Delma? Você sabia depilar e você foi trabalhar com... Por que você sabia depilar e você foi trabalhar com faxina do salão, com ajudante da cabeleireira, varrendo os cabelos lá do povo, lavando os cabelos. Gente, eu chegava em casa 22 horas, só o pó da rabiola, só o cansaço em pessoa. Como que eu ia conseguir atender direito minhas clientes, as outras clientes que me solicitavam durante a semana, segunda, terça e quarta, eu tava de ressaca, de tanto cansaço que era. Então, o que aconteceu? E aí, muita gente me pergunta, Delma, por quê? Por que você, nesse período, você trabalhou tanto nesse trabalho que não te levava a lugar nenhum? Porque era só aquele dinheiro no final de semana. E aí, eu descobri uma coisa. Sabe por que eu fazia esse trabalho? Eu acho que muita depiladora sente isso. E eu vou falar a verdade para você, minha amiga depiladora. Eu fazia aquele trabalho que eu tinha medo. Eu tinha medo de chegar no final do mês e eu não ter dinheiro para pagar as contas básicas de casa. Eu tinha medo daquela coisa aí virando uma bola de neve e eu não ter mais condição de fazer mais nada. Eu não ter condição de recuperar a minha dignidade, porque eu tinha perdido a minha dignidade. Eu estava com o nome sujo, sujei o nome do meu marido. Tem muita gente aqui que não acredita, não conhece, aliás, a minha história. Mas eu estava no fundo do poço. Então, como eu tinha medo de não ter o dinheiro, eu tinha medo de não ter o dinheiro no final do mês, chegar no final do mês. Eu tinha medo de não me garantir, de falar assim, eu não tô gerando renda, não tô fazendo nada. Eu tinha medo de não ter clientes. Eu falava, como eu não acreditava no meu trabalho, eu tinha medo. Mas como é que eu vou fazer cliente? Eu tinha muito medo. Eu tinha medo, sabe de quê? De não reter esses clientes, como estavam acontecendo. Então, eu fazia uma depilação, mas a cliente nunca mais vinha. Então, eu sabia que eu ainda não podia me garantir como depiladora. Tá? Então, eu tinha todos esses medos. Aí você pode me perguntar, mas Delma, por quê? Por que você tinha tanto medo assim da depilação? E eu vou falar uma grande verdade para você, minha depiladora, para você, minha amiga depiladora, porque eu acho que você também enxerga isso. Eu via. Por que eu tinha medo de não dar certo? Porque eu via muitos problemas na depilação. Eu via que eu depilava a minha cliente e ela saía com aquela pele vermelha. Eu via que ela voltava e a virilha dela estava escura.
Então, aquilo não me dava segurança. A minha cliente, ela tinha foliculites. Ela tinha todos os problemas que muitas clientes de vocês têm. Naquela época, eu buscava uma solução, mas eu não conseguia. Eu fui, depois que eu comecei a fazer a depilação, que eu já tinha treinamento, eu já tinha tudo. Eu fui fazer um monte de outros cursos. Eu fui fazer vários outros cursos. Eu fiz mais, olha, eu vou falar para vocês. No total, eu fiz mais de 10 cursos. Nenhum resolvia aquele meu problema. E eu pensava, eu vou contar para vocês, na época que eu vendia produtos de salão, de depilação, eu fui numa esteticista vender o produto para elas, lá atrás, fui vender o produto para a esteticista. Quando eu fiz a demonstração para ela, ela disse: Delma, eu nunca vou trabalhar com depilação. Eu queria, porque eu tinha falado muito bem dos produtos para ela. Olha, é uma linha vegana, é uma linha natural, 100% natural. Ela se encantou. Mas quando eu fiz a depilação, que ela viu aquele vermelhidão na pele da cliente, ela disse: Delma, eu não consigo trabalhar com depilação, porque eu sou esteticista, eu cuido da pele. Eu não consigo admitir passar alguma coisa na pele que vai machucar a pele. Eu vou dizer para vocês uma coisa, eu saí daquela sala daquela mulher e eu concordei com ela. Mas eu voltei para casa com uma angústia muito grande no meu coração. Porque eu sabia que muitas depiladoras sentiam aquela mesma coisa que aquela esteticista sentiu naquele dia. Naquela época eu só vendia produto, mas quando eu fui trabalhar com a depilação, e agora? O que eu ia fazer para poder resolver esses problemas? E aí eu fui buscar, eu fiz curso, gente, eu estudei. E aí eu vou dizer para vocês, né? Eu não era essa borboletinha aqui, ó. Aliás, essa lagartinha aqui, ó, eu era essa lagartinha aqui. Mas eu passei um grande tempo da minha vida, sendo esse casulo aqui, ó. Sendo esse casulo. Agora, eu não tava, a borboleta parece que ela tá paradinha aí, né? Mas ela tá num processo de transformação muito grande. Agora, a pior coisa, só que aqui, ó, você acha que a borboleta sabe que ela vai virar uma borboleta? Ela não sabe. Mas ela passa por aquele processo de uma forma muito dolorida. A gente não tem ideia o quanto que dói para borboleta, para lagarta, ela se transformar na borboleta. A gente não sabe disso. Mas eu comparo você, minha amiga depiladora, você que está buscando. Ó, gente, não se preocupem que no final eu respondo as perguntas, tá? Eu volto aí. Você, minha amiga depiladora, que está buscando, que fala comigo assim: Delma, o problema da minha cliente é foliculite. O meu problema com as minhas clientes é a foliculite. Aí tem outras que dizem assim: Delma, eu não aguento mais, as virilhas das minhas clientes são escuras. E muitas delas falam que querem parar de fazer a depilação porque tá ficando feio demais. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão conseguindo entender? E nesse processo de busca, de transformação e de sofrimento,
sofrimento, tá? Sofrimento, porque eu não tinha nada que garantisse que eu ia dar certo. Não tinha nada que garantia que eu ia dar certo. Mas eu não tinha outra alternativa. Porque, inclusive, esse salão que eu estava trabalhando, a minha amiga falou para mim assim: Delma, amiga, eu sou sua amiga e tudo mais, mas então eu não quero que você seja ofendida nem humilhada. Ela falou para mim, então eu vou te dar uma dica para você avisar que você tá indo embora. Ela falou assim para mim, porque a minha irmã tá achando que tá pagando muito caro para você e ela vai te demitir. Nesse dia eu pedi a demissão, agradeci ela e falei, tá bom, eu vou pedir a demissão. E eu pedi a demissão e vinha na minha cabeça assim, e agora? O que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Porque eu não acreditava que eu ia conseguir ter cliente para fazer aquele dinheiro no final do mês. Eu não acreditava que eu ia conseguir manter aquelas clientes comigo, porque eu via muitos problemas na depilação, muitos problemas na depilação. Eu via pele vermelha, eu via pelo encravado, eu via muita dor, eu via aqueles porozinhos estufados na hora de ir embora, aquela cliente ir embora. Ai, meu Deus. Quando a minha amiga me demitiu, ela me deu um toque para eu me demitir, eu fiquei arrasada, porque eu estava com o nome sujo, eu estava devendo no mercado, eu estava inadimplente e eu estava velha demais para o mercado. Eu estava com 42 anos, se não me engano, 42 anos. E eu tinha mandado currículo para essa cidade inteirinha. Eu nunca fui chamada. E nesse trabalho que eu trabalhei no salão da minha amiga, fui eu que pedi. Falei para ela, se você me contratar, você não vai se arrepender. E assim, ela falou para mim, olha, não é nada com o seu trabalho, porque as meninas, você faz muito. Ela falou, e eu acho que eu tinha que pagar mais para você, porque eu me desempenhava mesmo lá. Sabe? Eu era o faz-tudo lá dentro. Mas a irmã dela achou que eu tava cara, que eu tava pagando muito caro pra mim, que tinha que pagar pra alguém mais barato. Então, ai gente, foi sofrido pra mim, vocês não têm ideia. Mas aí, o que eu ia fazer? E é isso que eu quero contar pra você aqui, minha amiga depiladora. O que eu fiz? Então, eu passei por esse processo aqui, ó. Por esse processo de transformação, que é o que eu chamo do casulo. Parece que ele tá aqui paradinho, que não tá acontecendo nada. Mas aqui dentro está uma movimentação que você não faz ideia. Você não tem ideia dessa movimentação que tá aqui. Então, como eu não tinha saída, o mercado, eu estava velha para o mercado, o único trabalho que eu tinha que garantia um dinheiro no final do mês, tinha dançado. E eu estava com a depilação onde eu via muitos problemas e eu comecei a estudar. Eu ia buscar no mercado cursos que tirassem esse problema da depilação, mas nenhum deles resolvia o problema da depilação. Por que eu indico o produto hoje para vocês? Porque eu busquei melhorar os produtos para poder adaptar a minha técnica. O que acontece? Não é assim que eu fui estudando e eu cheguei num método. Hoje eu vou falar para você uma coisa que esse método resolve. E que vocês já viram aí no Instagram. Tem muita gente que me pergunta como que eu chego nesse resultado? Como que eu clareio a virilha da minha cliente?
Quando eu descobri o porquê que uma virilha escurecia tanto daquele jeito com a depilação, aquilo foi libertador para mim. Aquilo foi libertador, sabe por quê? Porque eu consegui provocar na minha cliente isso aqui, ó, que eu falei com você. Eu consegui provocar nela o efeito provocado. O efeito provocado é o que a Mari conseguiu com a cliente dela. A minha aluna Mari conseguiu lá com a cliente dela. A Mayra que tá aí, que não me deixa mentir, que a gente colocou aí no Instagram a foto do antes, do durante e do depois. A Mayra, ela fala para as próprias clientes dela, quando ela fica depilando a virilha da cliente, a cliente fala assim: Mayra, você percebeu que a minha axila clareou? É a cliente que percebe. Vocês estão entendendo? Isso é o efeito provocado que a sua depilação tem. Então, a sua cliente é que vai perceber o seu grande diferencial. Isso é gerar valor na sua depilação. Não é você querer impor o preço, mas é você gerar valor na sua depilação. É fazer com que a sua cliente perceba que lá com a outra ela não está conseguindo esse resultado. Então, quando eu fui estudar, que eu descobri o porquê que a virilha escurece, aquilo foi libertador para mim. E aí eu tive que desenvolver o meu próprio método, porque nenhuma outra depilação, nenhuma das 10 que eu fiz, nenhuma resolveu nenhum daqueles problemas. E eu sei que você passa por isso, minha amiga depiladora. Eu sei que você fica angustiada, porque você vê que a pele da sua cliente está machucada. E que a virilha está chegando escura. E que cada vez que você depila a virilha da sua cliente, você nem sabe o porquê que está ficando escura. Mas quando você souber e que você aplicar, e que a própria cliente, não você, a própria cliente, ela vai ver o quanto está ficando clarinha a virilha dela, isso é libertador para você, minha amiga depiladora. Isso é o céu, sabe por quê? Você fica única na sua cidade, no seu bairro, na sua região. As clientes saem lá não sei de onde para vir depilar com você, porque você resolve o problema delas. Porque você sabe a receita que ninguém sabe. Tá? Então, quando você... Aqui, o que eu quero que você entenda, minha amiga depiladora? Perceba que quando você provoca esse efeito na sua cliente, dela olhar e falar assim: você percebeu que a minha cliente, que a minha virilha tá mais clara? Que a minha axila tá mais clara? Quando você provoca na sua cliente, ela pedir pelo amor de Deus, resolve o problema, resolve essas, como é que fala? A cliente da Mari aí, resolve esses pelos encravados. Isso é o resultado do seu trabalho. Isso é agregar valor ao seu trabalho. Não é só tratar bem a cliente. Eu coloquei um ar-condicionado aqui. Quantas salas tem ar-condicionado, meus amores? Posso falar uma coisa para vocês? Eu trabalhei muito tempo sem ar-condicionado. Eu colocava, era um ventiladorzinho lá e olhe lá. Mas a minha cliente, ela não saía de mim. A partir do momento que eu desenvolvi aquela técnica, que eu apliquei e que ela começou a ver aquele resultado, a minha cliente, ela não saía de mim. Aí eu pude aumentar o meu valor sem perder minha cliente. Aí eu vou falar uma coisa para você, minha amiga depiladora, eu vou falar uma coisa que me afeta profundamente. Me afeta muito porque eu passei por isso. Quando eu vejo aí alguns gurus do mercado, né, orientando você fazer depilação para baixar o seu preço, para cobrar, sei lá, cobrar R$18,
né? Pessoas que têm aí, que têm seus salões, que tem não sei quantas depiladoras. Se você atender 10 clientes para ganhar R$ 180 e falar que isso é atrair cliente, isso é desvalorizar você, minha amiga depiladora. A partir do momento que você atender uma cliente cobrando R$ 18 numa depilação, muito dificilmente você vai conseguir cobrar 50, 60. Vocês viram aí no story, R$ 75 lá no shopping de Campinas. R$ 75, mas lá é um shopping. Lá tem até uma justificativa. Mas eu tenho alunas que cobram esse valor na salinha dela, né? A Rosângela que tá aí, que não me deixa mentir, o preço mínimo dela é R$ 75. Ela não tá dentro de shopping, não. Eu tenho alunas que cobram R$ 85 numa virilha completa, tá? Mas a cliente, quando vai numa depiladora, volta correndo para ela, porque ela entrega valor. Isso é entregar valor. O que é? Vocês entenderam o que é valor? Minha amiga depiladora, vocês entenderam isso? O valor, ele só é valor no seu serviço quando a cliente percebe que mesmo pagando mais caro, ela tem uma grande vantagem em pagar mais caro para você. Ela tem uma grande solução, porque você resolveu o problema dela. Então ela tem essa grande vantagem. Vocês estão entendendo? Isso é agregar valor no seu atendimento. Então eu fico muito triste quando eu vejo as depiladoras correndo atrás de eu preciso lotar minha agenda e não está passando por esse processo de transformação. Vou mostrar aqui no Instagram, vou mostrar aqui. Não está passando por esse processo de transformação. Porque aqui, se você olha para um casulo desse e você vê ele paradinho, mas ali dentro tem uma movimentação que você não tem ideia. Eu chorava, minha amiga depiladora. Eu chorava muito porque eu falava, como que eu vou ganhar dinheiro se eu não tenho diferencial? Se eu não estou conseguindo resolver esse problema da minha cliente. Então, quando eu vou falar da pele escura da virilha, vamos falar da pele escura da virilha. Quando você higieniza a virilha da cliente, tem muita gente que me pergunta assim, Delma, mas, meu Deus do céu, já passei muito do tempo aqui, ó. Delma, ai caramba, ó, já passei do tempo aqui, me desculpem, tá? Vou finalizar, ó. Delma, se eu não passo a dolomita, a cera não vai colar. Minha amiga depiladora, se a cera colar, você vai detonar a pele dessa cliente cada vez que você depila. Cada vez que você depila ela, vai detonar. E aí você nunca vai conseguir clarear essa pele. Vocês estão entendendo? Nunca vai conseguir, existe técnica para isso, tá? Então, quando eu desenvolvi o meu método, eu me libertei. Naquela época, não tinha ninguém para estar falando comigo assim no Instagram, não. Não tinha ninguém para pegar na minha mão e me ajudar, não tinha. Essa aula gratuita que vocês têm aqui, não existia isso, gente. Não existia. Então, o que você tem que fazer, minha amiga depiladora, né? Você precisa entregar esse grande valor para a sua cliente. Por que a minha aluna, recente aluna, Giva, que está aí em São Paulo, ela falou assim, Delma, só agora eu pude ver o quanto eu estava cobrando tão barato as minhas depilações. Agora sim. Eu vou poder cobrar mais caro as minhas depilações. Meu preço está muito defasado, Delma. Porque agora ela sabe o segredo. Ela sabe como que ela vai clarear a virilha daquela cliente. Tá? Então, gente, a primeira coisa é você precisa
saber resolver o problema da sua cliente. É a primeira coisa. Segunda coisa é você precisa saber provocar esses estímulos na sua cliente para que ela perceba o seu valor, o seu grande diferencial. E não é falando para ela, aqui eu sirvo cafezinho, aqui eu tenho ar-condicionado, aqui... Isso não é o problema da cliente, ela tem ar-condicionado lá na casa dela, você sabia? E se ela for uma pessoa, eu, por exemplo, não posso com ar-condicionado, eu perco a voz na hora. Quando eu vou para um lugar que tem ar-condicionado, se é um lugar que é para o meu atendimento, eu peço, dá para desligar o ar? Deixa só um ventinho natural aí, tá bom. Eu adoro calor e eu me sinto mal com frio. Então é isso, gente. Olha, jeito errado de você encarar a sua realidade como depiladora. Finja que você não escutou nada, coloca a cabeça dentro de um buraco e não se transforme, em borboleta. Não seja essa depiladora que vai querer voar, sabe? Voar, poder colocar o preço justo no seu trabalho para que ela possa pagar mais caro sem sair de você, sem te abandonar. E se abandonar, ela volta. Você pode ter certeza que ela volta. A cliente da Mari voltou com a virilha toda detonada lá para a Mari consertar, tá? A cliente da Mayra voltou pedindo pelo amor de Deus para ela poder fazer aquele novo clareamento lá na virilha dela, tá? A Mayra atendia aquela cliente há muito tempo, do jeito que ela já trabalhava lá. Quando ela começou a atender com as novas técnicas que ela aprendeu, a cliente não acreditava. Naquela primeira foto que vocês têm no Instagram, elas já estavam achando o máximo. E eu falava para ela, tira foto, vai guardando, porque quem é depiladora de verdade não faz atendimento de depilação, faz estudos de casos em tratamentos depilatórios, porque ela sabe que a depilação dela vai resolver aquele problema. Tá bom, meus amores? Jeito certo. Abriu a mente, não fique parada. Toda terça e toda quinta eu estou aqui para te ensinar coisas que vai fazer você alavancar o seu negócio de depilação, para te abrir a mente, para você poder cobrar mais caro a sua depilação, para você saber realmente, não é colocar preço, fazendo levantamento de custo, não é só isso não, para você ter valor no seu atendimento, de forma que a cliente perceba e não você tenha que ficar falando isso para ela. Você que chegou depois, que não viu essa aula, veja do começo, porque senão você perdeu muito. Tá bom? Minha amiga depiladora, meus amores, vou responder aqui algumas coisas. Olha lá, Sou Karina. No início vivi também esse medo. Como tratar esse ponto que você está elencando? Karina, em uma aula não dá para te explicar. Mas vai me acompanhando, né? Porque a gente vai ter aí uma maratona de lives, de aulas, para você chegar nessa resposta aqui, tá bom, amor? Toda depiladora precisa saber clarear uma virilha, eliminar pelos encravados, resolver problema de foliculite. Toda depiladora deveria saber fazer isso, mas ninguém ensina isso, tá? Nenhum curso que eu fiz me ensinou isso e eu não tinha ninguém para pegar na minha mão, tá? A outra coisa parecida, eu trabalho com depilação há 50 anos que trabalho com depilação, e a depilação me deu tudo, inclusive mandar meus filhos para a intercâmbio. Ai, que coisa mais linda! Isso aqui é aquela típica depiladora que acreditou. Olha, Aparecida, esse tipo de depoimento aqui me ajuda a fechar a boca de muita gente que joga aí no meu Instagram, balela isso que você tá falando, porque agora com laser, com não sei o que, ninguém ganha mais dinheiro com depilação. Então, as pessoas que não acreditam acabam contaminando as outras que poderiam acreditar.
A Ceissa tá perguntando como faço para fazer seu treinamento. Ceissa, na bio do meu Instagram tá lá a lista de espera para você participar para você participar dessa preparação para abertura de turmas. Então, se você quer, não fique de fora lá, porque só vão receber os links para as aulas gratuitas quem estiver quem fizer clicar lá no link da lista de espera, tá na bio do meu Instagram. Você clica lá, vai abrir uma página, vai dizer assim, ó, vagas esgotadas, mas não se incomoda com isso, porque as vagas anteriores foram esgotadas. Você vai lá embaixo, tem um quadradinho escrito assim, ó, lista de espera. Clica lá para você participar, saber de tudo que vai acontecer até abrir novas turmas. Tá bom, amor? Beijo no coração, muito obrigada por vocês estarem comigo aqui até esse momento. E até quinta-feira. Na quinta-feira nós vamos falar dos 3 erros em depilação que você comete e nem sabe, muitas vezes você nem sabe que comete. Beijo, até quinta, se Deus quiser.